Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Esse é o Leia a Bíblia Comigo, onde eu faço sempre leituras simples, mas extremamente revolucionárias. O reino dos céus exige mudança e não é o reino nos céus. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o Leia a Bíblia Comigo, onde a gente está fazendo aqui a leitura de capítulo a capítulo do livro de Mateus de maneira simples, mas revolucionária. Hoje nós vamos ler a primeira parte do capítulo 3. Então, como sempre, nessa série de vídeos, eu te indico que você faça a leitura do texto bíblico, que é Mateus 3, de 1 a 12, e depois você volta aqui e segue para a gente fazer esses comentários. O capítulo 3 começa com a expressão naqueles dias. É uma expressão que começou a ser utilizada por Mateus, por essa comunidade de autores, né? E o autor, o narrador, usa essa expressão tentando fazer ali uma tricotagem com o Êxodo, que é justamente a mesma citação do livro de Êxodo, do capítulo 2, no versículo 11, que diz assim: naqueles dias Moisés, crescido, saiu para ver os seus irmãos e notou que eles eram submetidos a trabalhos forçados. Então, o Moisés teve consciência das condições de escravidão, de opressão do seu povo, né? E aí, a partir disso, ele começou a pensar em processos de libertação. O capítulo 3 do livro de Mateus começa fazendo esse joguete de palavras, com a mesma expressão. Naqueles dias, né, o evangelista vai mostrando que o êxodo e a libertação estão no anúncio da vivência de Jesus. Naqueles dias apareceu João Batista, né? Ou seja, naqueles dias, como o êxodo apareceu a libertação, está aparecendo aqui os caminhos de libertação a partir de João Batista. João Batista aparece, né, com o seu nome, que diz o que ele faz, que ele era um batizador, quem estava batizando, aparece já lá no deserto da Judéia dizendo: convertam-se. O verbo converter, na língua grega, ela é utilizada em duas expressões. A primeira é essa expressão muito utilizada aqui no campo evangélico brasileiro de 2023, que indica assim, a volta a Deus, o retorno, uma conversão à religiosidade, ao templo, às práticas religiosas. E a outra, que é a ideia utilizada pelo evangelista, que é a mudança de mentalidade, é a ampliação da consciência. É a mudança total da sua percepção de mundo, da sua percepção de humanidade. O evangelista, então, coloca na boca de João Batista a mudança da própria existência, quando ele está dizendo: converta-se, porque é chegado o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. O que João Batista está querendo dizer é preciso pensar na vida sobre outras lógicas. Não tem nada a ver com retorno a Deus, retorno à religião, retorno às práticas religiosas. Não é isso que João Batista está propondo. O João Batista está propondo se até agora você viveu só para si mesmo, a partir desse momento você vai passar a viver para os outros. É um convite à mudança, motivada na ideia de que o reino não é o reino nos céus, é o reino dos céus. E como é que você sabe disso? O próprio João Batista, quando vai falar do reino dos céus, ele fala: se você tem 2 túnicas, doa uma para quem não tem. Como é que faz a revolução? O próprio João Batista fala isso. Se você tem 2 comidas, doa uma comida para quem não tem. Ele está falando a partilha. Pensar no outro é essa maneira de viver. É essa conversão que é precisa para se instalar o reino dos céus. Nessa cultura religiosa, que está falando ali para os judeus e tudo mais, a palavra Deus, ela tinha uma conotação muito forte, muito pesada, era quase sempre não falada, Então perceba que Mateus, diferente de todos os outros evangelistas, ele usa a expressão reino dos céus. Nos outros evangelhos vai estar sempre reino de Deus, mas Mateus, para não ferir ali o ouvinte, ele usa a expressão reino dos céus, para essa sociedade ali judaica que estava ouvindo, não ficasse assim tão machucado, ofendido, talvez escandalizado, por estar falando de Deus. Em vez de falar de reino de Deus, ele usa o reino dos céus, mas é que quer dar a mesma ideia. E aí ele vai dizendo: arrependa-se porque o reino dos céus está próximo, significa que ainda não chegou.
O evangelista ele está anunciando o reino dos céus, que não é esse reino que acontece lá no alto, não é a vida após a morte, não é o que acontece numa vida espiritual, não, é o que acontece aqui, agora, não é sobre uma intervenção extraordinária de Deus na vivência, não é sobre isso, mas são as mudanças que nós estamos nos condicionando a fazer a partir de agora, né? Então, é uma atitude diferente do povo até então, que só pensava em Deus e reino dos céus distante, longe, né, para mais próximo do fim das coisas, lá distante. Ele está falando, não, agora nós estamos aqui, o reino dos céus está se aproximando. Mas por que o reino dos céus está próximo? Porque Jesus ainda não havia chegado. E na chegada de Jesus, o reino de Deus é instaurado no Mateus 5, que nós vamos ver para frente, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Todos aqueles que acolhem a bem-aventurança, né, que cuidam do bem-estar dos outros, né, destes é o reino de Deus, é o reino dos céus. Bem-aventurado, então, é esse. Então, quando Jesus vai falar sobre o reino dos céus, é quando o reino do céu se inaugura, né, na lógica do evangelista aqui de Mateus. E é importante pensar, então, que Jesus vai dizendo lá no Mateus 5, que nós vamos ver para frente, que o reino dos céus não é uma promessa futura, mas é uma realidade presente. Para todos vocês que se arrependeram, que resolveram pensar de outras maneiras, que ampliaram a maneira de pensar a vida, então, para todos vocês, e que adotaram essa possibilidade, né, do bem-estar para todas as pessoas, da vida plena para todas as pessoas, se faz presente o reino dos céus. A descrição de João Batista é a descrição justa do profeta Elias, porque inclusive havia naquela cultura uma ideia de que o profeta Elias iria aparecer antes do Messias. Por isso se coloca o João Batista vestindo peles de camelo e uma cinta, né, no meio do ventre, que era justamente uma cinta, um cinto de couro na cintura, que era muito ligada à ideia do profeta Elias. Por isso, no decorrer do livro de Mateus, o evangelista vai dizer, eis aí o profeta Elias que vocês esperavam. Ele se manifestou na figura de João Batista. E é engraçado que João Batista é esse que comia gafanhotos e mel silvestres, e isso não tem nada a ver com uma vida ascética, de penitência, de santidade, não. Isso era comida normal dos nômades, dos beduínos que moravam no deserto, que não era só João Batista. E, aliás, existe a possibilidade de João Batista ter que morar no deserto porque ele sofreu um golpe. Veja, o pai de João Batista era sacerdote, né? Você vai lembrar, Zacarias, que estava lá nas atribuições do templo quando é avisado que João Batista iria nascer. O que acontece? João Batista nasce, óbvio, então ele teria direito também a ser sacerdote, mas não é. Por que não é? Porque aconteceu um golpe. Caifás, que era o sumo sacerdote, deu um golpe em toda a situação religiosa de Israel e ele fez acordos escusos, que colocou seus 5 filhos para ser sacerdotes e mesmo assim, quando ele não tinha mais filho, ele colocou o genro dele. Então, Caifás deu um golpe no sistema religioso, ele que não era sacerdote, que não tinha direito, fez um acordo com Herodes e com os romanos e se colocou nesse lugar. Então, muito provavelmente, João Batista estava morando, vivendo como nômade no deserto, como um beduíno, né? Ele estava vivendo ali, talvez como dos essênios, alguma coisa nesse sentido, porque, muito provavelmente, a sua cabeça deveria ter sido perseguida para morrer. Afinal de contas, ele era o sucessor direto. Anás dá um golpe de Estado em todo Israel, em todo o sistema religioso de Israel, fazendo um acordo com Herodes, um acordo escuso com Herodes e com Roma, para que ele fosse o sumo sacerdote, e ele coloca seus 5 filhos como sumo sacerdote, quando ele não tinha, como sacerdotes, quando não tinha mais nenhum filho, ele coloca o seu genro, Caifás, para ser sacerdote também, no lugar de João Batista. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia vinham ao encontro de João para ser batizado. Eles confessavam os pecados e João os batizava. A ideia aqui interessante é que confissão de pecados não é como nós pensamos hoje na igreja, ou como nos ensinou o fundamentalismo. A confissão de pecados não tem a ver com você, a partir de um processo de culpabilidade, de exposição, falar sobre ações morais e moralistas que você cumpriu ou que deixou de cumprir. A confissão de pecados, nessa ideia aqui de João Batista, era você
a partir desse ritual, desse marco, né, do batismo, que é simbólico, mas ele simbolizava que estou confessando que o meu modo de vida não era o modo de vida que confessa o reino dos céus, portanto, batizo, imerjo, mergulho numa nova lógica, numa nova experiência, numa nova vivência de humanidade. Então, eu confesso essa possibilidade de um novo sinal. Então, o batizar significa a morte, né? Morrer para essa dimensão da vida que eu vivia antes, individualista e tal. Então, estou fazendo essa imersão, essa morte, né? E esse indivíduo que submerge, esse indivíduo que sai da água, sai com outras lógicas, sai com outros pensamentos, sai com outras possibilidades de pensar. Então, o batismo era esse rito onde as pessoas confessavam. Os fariseus, os saduceus, como vocês viram aí no texto, também pensavam que era uma coisa só ritual e foi acompanhar João Batista, foi ver. Aí João Batista vai dizer para eles, olha, vocês são raças de víboras, vocês são instrumentos de morte, vocês são coisas que encurtam a existência, que ameaçam a vida plena, que ameaça a existência. Por isso vocês são cobras venenosas. Por quê? Porque vocês transformam toda a mudança de vida que simboliza o rito em um ritual, em um ritualístico, ou seja, uma fé morta, no sentido de se cumprir o ritual, está tudo certo. E ele está dizendo, não, o batismo não é sobre cumprir o ritual. O reino dos céus não é sobre voltar a Deus. O reino dos céus não é sobre voltar ao templo, não é sobre voltar aos rituais da religião. O reino dos céus é sobre quem você quer ser, quem você é, o tipo de ser humano que você repensa a sua existência. Então, por isso, ele faz. O João Batista chama de raça de víboras e diz, né? Vocês vão experimentar o julgamento da ira de Deus. Você percebe que em João Batista ainda está muito essa ideia de tem o reino dos céus, mas quem não adere vai experimentar a ira dos céus. Eu batizo com a água, mas vai vir aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Porque na ideia de João Batista, quem não aceita o reino dos céus, ou quem não está disposto a mudar para ter uma lógica, né, de serviço a outro do reino dos céus, enfrentaria a ira de Deus, o fogo. O fogo aqui significa a punição de Deus, a ira de Deus, que era uma ideia cultural muito comum daquele povo. Por isso Mateus deixa ali que esse povo tinha essa ideia, se não cumprir os preceitos, a ira de Deus vem, o fogo vem. Acontece que o próprio Jesus desmente João Batista, o próprio Jesus atualiza João Batista, porque quando Jesus, lá em Atos 5, vai falar sobre o batismo, ele diz, eu vos batizo com o Espírito Santo, ponto. Não fala do fogo, porque Jesus não veio para condenar, para julgar ninguém. Jesus não veio para propiciar para nenhuma das pessoas a ira de Deus. Pelo contrário, ele assume toda a ira para si, para que nós não experimentamos essa ira. Então, quando as pessoas falam sobre isso, Deus é amor, mas é justiça. Essa palavra justiça tem a ver com essa ira de Deus, esse fogo, esse Deus que vai castigar, que vai punir quem não fizer, quem não aceitar. E Jesus está falando, não, João Batista, você está errado. Eu vou batizar vocês com o Espírito. É essa dimensão da existência. Vocês vão ser imersos em parte do caráter de Deus. Vocês vão ser imersos em parte da natureza de Deus, que vai fazer vocês pensarem a vida a partir de outras lógicas. A vida a partir do reino dos céus, que é um lugar de paz, amor, alegria, fraternidade, justiça, vida plena, vida abundante para todas as pessoas. Vocês estarão imersos nessa natureza de Deus, mas vocês não vão experimentar o fogo, não. Jesus retira o fogo quando vai falar do batismo. Essa expressão de Jesus batizar com o Espírito tem a ver com a maneira como Deus lida conosco. Deus não quer nos governar, Deus não quer ser dono da gente, Deus não quer nos controlar, nós não somos marionetes, nós não somos fantoches para Deus fazer o que quer da gente. Ele nos dá a oportunidade, ou ele nos mergulha na sua natureza, no seu Espírito Santo, para que, conhecendo a natureza de Deus, nós possamos, então, entender uma nova maneira de ser gente, um novo jeito de olhar a vida, um novo jeito de ser humano, uma nova possibilidade de ser humano,
e vai comunicando conosco essa natureza. E nós, então, por essa capacidade de amar, de respeitar, nós vamos experimentando isso e a gente vai falando, isso faz sentido, olha só. Então, é um ato de uma caminhada, de um romance, de uma relação. Eu apresento o Espírito de Deus para vocês e isso vai transformando, vai mudando, vocês vão entendendo outras coisas, vão pensando sobre outras lógicas, porque Deus não quer o controle, Deus não quer o domínio, né? Deus quer a liberdade. E Ele proporciona para aqueles que querem esse caminho de repensar. É muito comum dessa cultura religiosa, por isso Mateus coloca, essa ideia de que o Deus, o Messias, é esse que vai separar o joio do trigo. Né? É essa ideia de que o Messias tem uma pá numa mão para limpar a sua eira, para recolher o seu trigo do celeiro, mais a palha que ele recolhe, que ele limpa, ele vai lançar no fogo que não se apaga, né? Que é a imagem da gina, da lixeira de Jerusalém, do lixão, do lixo urbano. Esse fogo que não se apaga não é inferno, é o aterro sanitário de Jerusalém que queimava lixo o dia inteiro, né? Essa ideia está na cultura do povo, do Messias que separa o santo, o sagrado do profano e que condena o profano. Só que essa ideia que está na boca de João Batista, que está na cultura do povo, que está na cultura, inclusive, de alguns profetas, Jesus Cristo a ressignifica, dizendo que não veio para julgar ninguém, que não veio para condenar ninguém, mas que veio para salvar a todos, que veio para amar a todos, que amou o mundo inteiro, que se doou. Então ele contradiz o João Batista nisso, mas ele faz essa oferta extrema de amor. E nós vamos ver no próximo capítulo a crise de João Batista a partir disso. Você que está aqui com a gente, senta o dedão aí no like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder mais nada. Escreva aí nos comentários o que esse vídeo está proporcionando para você, se está aprendendo, se não está, se você concorda, se você discorda. Coloque aí seus outros pontos de vista e se você está sendo edificado com essa série de Leia a Bíblia comigo, compartilhe esse negócio, encaminhe esse vídeo para alguém aí, para algum amigo, para alguma amiga. Mais um vídeo simples e revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu.